Olá pessoal, mais um Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior e hoje o programa é sobre o caso Varginha. Hoje a gente vai estar mostrando aí para vocês as impressões dos bastidores da imprensa, ou seja, são depoimentos de repórteres, de pessoas ligadas à imprensa que tiveram aí um envolvimento, investigaram o fato naquela época e também na atualidade. Então fique aí, depois da vinheta a gente vai ver aí esses depoimentos super importantes. Então pessoal, estamos de volta aí e hoje o programa está imperdível. Hoje nós traremos aí para vocês depoimentos de pessoas que estiveram envolvidas com, no caso assim, a divulgação do caso Varginha. São depoimentos de pessoas da imprensa que tiveram envolvidas com esse caso. Nós vamos ter aqui o depoimento, por exemplo, inclusive de um repórter que participou na época com o Birajara Franco Rodrigues na investigação e foi o croquinista, foi a pessoa que fez os primeiros desenhos com base no depoimento da Liliane e da Valquíria, duas das meninas que viram aquela estranha criatura em janeiro de 1996 naquele terreno baldio, né? O caso Varginha, ele é um caso muito conhecido do público e a gente já tem várias coisas, várias informações aí, mas esse aspecto que seria as percepções, as impressões de pessoas da imprensa, isso nunca foi mostrado. E nós vamos ver aqui nesse programa depoimentos aí muito esclarecedores. Inclusive, eu vou mostrar aí para vocês dois depoimentos inéditos aí de pessoas que assistiram, né, foram permitidos pelos ufólogos na época, pelo grupo do 7, que elas assistissem os depoimentos dos militares sobre as operações de captura, de transporte dessa estranha criatura lá de Varginha para a Unicamp. Então vocês vão ver aí em primeira mão esses depoimentos. O primeiro depoimento que nós vamos ver aí é de uma jornalista do EPTV, a Eliane Calisto, que no dia em que as meninas viram essa estranha criatura, ela estava de plantão e aí ela foi acionada para investigar essa estranha história de uma criatura que chegou para ela, que era possivelmente um extraterrestre, que tinha aparecido num terreno baldio, e inclusive a família das garotas estava muito aflita. E aí ela deslocou-se juntamente com uma equipe para investigar o caso. E depois, inclusive, ela chegou a falar com um ufólogo para pegar mais informações para ver se aquele avistamento estaria ligado à ufologia ou não. Então vamos acompanhar aí esse importante e um dos primeiros depoimentos. Mas eu me lembro daquele dia que era o início do meu plantão e começo de tarde, assim, quando a gente recebeu a ligação na redação de algumas pessoas dizendo que tinham visto um bicho estranho, uma pessoa estranha num terreno baldio. Aí já levantaram pelo telefone a hipótese de ser algum ser extraterrestre, enfim. Aquela tarde era uma tarde meio parada, não tinha assim nada acontecendo de grande relevância ali na cidade, nem na região, então a gente foi checar o fato. Chegando ali no bairro, a gente encontrou uma família bastante assustada com o que tinha visto e, enfim, deu para ver que alguma coisa assim realmente forte, estranha teria acontecido. E aí quando eles relataram para a gente, foram até o local, mostraram o terreno onde o ser teria aparecido, eles ficaram assim bastante chocados, bastante estremecidos assim em contarem os fatos.
E curioso por ter sido de dia, né? Porque quando é à noite a gente fala, a pessoa não enxergou direito, não sabe o que viu. Mas assim, eles deram detalhes sobre como seria esse ser extraterrestre. Aí eu lembro que na época a gente foi ouvir um especialista, um ufologista, e achei curioso porque pelo relato das pessoas e depois mostrando as características do que seria um ET por figuras que esse especialista teria em mãos, havia grande semelhança, assim. Enfim, foi um dia que marcou bastante, a gente nunca imaginou que um caso como esse ganharia a proporção que ganhou, e 20 anos depois isso ainda é uma lenda, assim, diríamos, na cidade, né? Muito interessante, né, o depoimento dela. Agora vamos ver um segundo depoimento que foi colhido durante um evento que nós participamos em Extrema, em Minas Gerais, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer um cinegrafista, e é o mesmo cinegrafista que acabou desenhando os primeiros desenhos do retrato daquela estranha criatura que apareceu em Varginha. O nome dele é Vinícius, e aí a gente vai estar vendo o depoimento dele agora aí de primeira mão para vocês. Eu estou aqui com o Vinícius Araújo Cunha. Ele, na época lá de Varginha, ele fez os desenhos, né, com base no depoimento das garotas que viram. Foi o primeiro desenho, né, que saiu. Então conta pra gente, Vinícius, como é que foi essa experiência de você estar registrando isso e quais as tuas impressões do caso, Varginha? Bom, eu fiz os desenhos foram com as duas irmãs. Primeiro eu fiz com uma, depois eu fiz com outra irmã. No momento eu estava com um pesquisador na época, o Birajara Franco Rodrigues, amigo meu. Ele sabia que eu desenhava e então ele chamou para ir lá fazer o retrato falado com as meninas. A princípio eu fiz o desenho com uma delas e até mesmo por questão de curiosidade, o tempo todo eu fiquei tentando colocá-la em contradição em alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu ia riscando o papel e mostrando o que eu estava fazendo, né, no intuito de ver se era realmente o que elas tinham visto, né, o que ela tinha visto. E ela ia fazendo a correção, ia mudando, ia alterando, altera aqui, altera ali a forma dos olhos, e não tinha nariz, né, eu lembro desse detalhe, as veias, e até finalizar, até chegar naquela figura que realmente ela teria visto. Aí terminado isso, essa menina saiu e veio a outra irmã, né? Aí eu comecei a fazer o desenho no mesmo processo e até então tentando colocar uma em contradição com a outra, né? E em momento algum elas entraram em contradição. Isso me chamou muita atenção, em detalhes e cor da suposta criatura e tal. E o desenho ficou assim, parecido com o que eu havia feito anteriormente. Provavelmente eu já estava condicionado a uma imagem que eu mesmo fiz na hora, mas é o que a outra realmente viu, né? E esses desenhos eu fiz para colaborar com a pesquisa do Birajara. E a minha impressão na época é assim, eu acreditei piamente que elas viram alguma coisa, né? Isso para mim ficou claro. Elas estavam assustadas e aquilo era surpresa. Mas eu perguntei para elas se elas tinham visto alguma figura parecida, né, com os desenhos que eu fiz no cinema ou alguma revista de quadrinhos, né, que é uma forma assim até humanoide, né, na literatura, e elas falaram que nunca tinha visto aquilo parecido. Até que particularmente não é uma figura muito estranha do que a gente vê, né, em ficção e tal, né. Mas eu acredito piamente que elas avistaram alguma coisa. Aí dessa alguma coisa para ser o que o pessoal fala, na minha crença, eu acho que tem uma distância aí entra o trabalho da ufologia para poder aprofundar e pesquisar. Mas essa foi a minha colaboração na época com meu amigo lá, o Birajara. Muito interessante, né? A técnica que o Vinícius Araújo utilizou, né, na confecção desses desenhos das duas irmãs, né, com base no depoimento delas. Agora a gente vai ver aí, a gente perguntou para ele qual as impressões, né, que ele teve do caso, né, se as meninas estavam falando a verdade ou não, como é que foi isso? Acompanhe aí o depoimento dele.
Então, assim, por exemplo, assim, o depoimento delas foi muito convincente. Claro, muito convincente. A imagem que estava sendo feita, elas foram corrigindo até chegar naquilo que elas viram. Entendeu? Isso, elas estavam muito seguras. Elas esboçaram alguma... depois que o desenho ficou pronto, elas esboçaram algum sentimento, alguma coisa de estar olhando para aquela criatura? Teve um determinado momento que ela parou e falou assim, não, é isso aí que a gente viu. Depois que eu terminei os riscos. Então, assim, isso para mim estava claro. Eu fiz com uma, depois com a outra. Então eu agradeço aí o seu depoimento, viu, Vinícius? Você está colaborando aí com a pesquisa que a gente está realizando e até para resguardar essa memória do caso Varginha, porque foi importante, né, a sua participação, foi a primeira pessoa que desenhou aquela criatura. De certa forma foi. A cara do ET que tem hoje foi por causa daqueles desenhos. Tá lá no livro dele, lá do Birajara. Legal. Né? Eu que fico agradecido, porque pode colaborar, né? Pude colaborar de certa forma. Obrigado, Vinícius. Um abraço, grande abraço. Muito interessante esse depoimento do Vinícius, foi muito esclarecedor, né? Inclusive os desenhos dele foram publicados nesse livro aqui, que é o caso Varginha, escrito pelo Ubirajara Franco Rodrigues, né? Nós temos os desenhos aqui nesse livro, além de ser possível também achar na internet em vários lugares. Esse desenho ele acabou se popularizando internacionalmente. Agora a gente vai ver aí alguns depoimentos. Primeiro é um depoimento de um jornalista, né, e repórter bem famoso, que é o Goulart de Andrade, e foi um dos primeiros aí que teve acesso às fitas com os depoimentos dos militares que participaram da captura e participaram do transporte dessa criatura de Varginha. Vamos ver aí alguns pedacinhos a respeito do programa que o próprio Goulart de Andrade fez, e naquela época eu estava lá presente também, junto com o grupo do 7, e nós decidimos flexibilizar que ele visse essas imagens para que tivesse a certeza absoluta de que algo muito estranho aconteceu em Varginha e que os militares do Exército, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar estavam envolvidos no caso e inclusive fizeram o acobertamento de tudo isso. Então vamos ver essas imagens agora. Agora eu quero ver o vídeo que vocês vão me exibir sem que eu mostre para eles, que é do testemunho de militares envolvidos na operação do ET de Varginha. Sim. Sem dúvida. Eu assisto sem áudio. Depois você... Não, sem o meu áudio. Sim. Ah, pois não. Tá? Eu tenho que ouvir, senão... Claro. Toma. Essa fita é uma delas. É uma delas. Então aqui está a prova testemunhal que os ufólogos aqui de Varginha têm do acontecimento. Isso é testemunho de militares que participaram da operação de captura da criatura. Retirada de Varginha. E a retirada de Varginha. Eu acabei de ver um vídeo com alguns depoimentos de algumas pessoas e é profundamente comprometedor no sentido de esclarecer que houve um episódio, como as meninas disseram, como a dona Terezinha disse. O que é muito sugestivo nesses depoimentos é a evidência, né, de coincidência Da própria criatura. da criatura, do formato, do tal cheiro, a cor, os olhos. Então, são depoimentos que são idênticos ao que as mocinhas disseram e que a senhora disse também. Eu, por conveniência, ética e compromisso, não posso... Estou louco para dizer algumas coisas que eu ouvi desse depoimento, mas qualquer coisa que eu diga vai revelar a fonte. Ou a fonte não, as 5 fontes. São 5 ou 6 depoimentos de pessoas que participaram da operação.
operação médica, operação, vamos chamar de exumação, operação transporte, operação chegada, captura, enfim. Acredita em mim? Acho que você acredita em mim, porque faz tempo que nós estamos juntos, né? Eu juntei mais um pedaço do quebra-cabeça agora ouvindo esses depoimentos aqui. Muito legal. E aí vocês viram também a fita, né? A fita de vídeo onde estava gravada 2 depoimentos aí de militares da ESA, né? Agora a gente vai ver um outro depoimento de um jornalista muito importante, que foi o Petri, que fez 3 programas sobre o caso Varginha para o Fantástico, o programa Fantástico lá da Globo. E aí ele vai falar um pouquinho para nós a respeito das suas impressões também, e depois ele vai estar falando aí a respeito do assistir essa fita, o que ele teve como conclusão de ver essas fitas com os depoimentos dos militares. Então vamos acompanhar primeiro as impressões do Petri. Então, Petri, eu queria que você falasse para nós aí quais suas impressões do caso Varginha e o que foi ver aquelas cenas de militares que participaram da operação do caso Varginha. O que te agregou a respeito do caso? Para mim, no caso Varginha, aconteceu alguma coisa, com certeza, porque há vários indícios disso e os depoimentos dos militares são muito convincentes. Mas eu prefiro me aliar ao pensamento do professor Birajara. Assim. Acho que o Birajara deixou muito claro que há uma investigação em curso ainda, que não acabou, mas que ainda não há elementos suficientes para a gente poder afirmar alguma coisa definitiva sobre o que aconteceu lá em Varginha. E os depoimentos dos militares, assim, o que te chamou mais atenção? Foram muito convincentes, todos eles convincentes, especialmente, eu não sei se eu posso falar da corporação, mas um deles estava muito assustado com o que tinha visto, e ele narra ter visto uma criatura ser ensacada, um saco de marrom, meio de material mais resistente. E esse militar, principalmente, ele me chamou muita atenção pelo impacto daquela emoção que aquela cena causou nele. Então, para mim existiu alguma coisa ali, aconteceu alguma coisa ali, mas eu estou com Bira. Não dá para saber exatamente o que foi. A relação que a gente faz com ufologia é por causa de um depoimento de uma outra testemunha que teria visto um OVNI passando baixinho no sítio dele, né? Aí a partir com a fumaça saindo atrás, a partir desse avistamento, pensou-se, ora, será que não era uma nave com dificuldades que precisava parar em algum lugar e daí teriam saído as criaturas? É uma hipótese, né? Mas eu confesso que eu não tenho ainda um convencimento formado por provas. Hein? Em certo momento da entrevista, nós perguntamos para o Petri, né, que foi um dos repórteres muito importante, porque deu aí visibilidade nacional do caso Varginha. Inclusive, vocês estão vendo aí agora uma foto, tá o Birajara, Franco Rodrigues, o Luiz Petri, eu, naquela época, né, que investigamos esse caso aí super importante, um caso clássico da ufologia brasileira. E naquela época o Petri, ele falou a respeito das dúvidas também que ele tinha em relação ao caso. Vamos acompanhar aí o depoimento. Você tem dúvida de que realmente ocorreu algo estranho naquela data em Varginha? Não, que quando aconteceu algo estranho, aconteceu, porque se fosse só o depoimento das meninas, assim, existe uma coincidência entre a posição que as meninas viram a criatura e um morador ali da região, conhecido como Mudinho, não sei o nome dele. Aí isso poderia levar a uma conclusão. Será que elas viram aquele rapaz sujo de barro, enfim, todo... Porque a posição é a mesma, ele fica agachadinho. Mas não tem só o depoimento das meninas, tem também o depoimento dos militares que tem que ser levados em conta e conceder-lhes a credibilidade. Eu estava lá naquele dia que você assistiu as fitas, né? Inclusive foi um consenso, né, do Birajara, Vitório Pacatini, eu, o próprio Claudir Covo, né, de falar assim, não, tem que mostrar para o Petri, até para que ele tenha certeza do que os ufólogos estavam falando ali. E você chegou a ver quantos depoimentos? Foi o do militar da ESA e o do bombeiro? Eu vi dois
Já pode falar corporação, né? Eu vi dois militares da ESA e um bombeiro. Foi um bombeiro, né? Que foi uma era fita cassete e a outra era uma fita de vídeo com o depoimento dos dois militares. O bombeiro eu entrevistei pessoalmente. O bombeiro eu tive contato pessoal, quer dizer, eu tive contato pessoal com os 3. Dois do Instituto do Bira, que são os 2 da ESA, e eu fui na casa de um parente da testemunha do Corpo de Bombeiros, que essa que me impressionou muito, pelo estado de aflição que ele estava, né? Porque ele disse, olha, eu vi um negócio que eu não sei explicar, era muito estranho, enfim, e era um depoimento muito sincero, né? A gente notava que o pessoal está falando com sinceridade. Então esses depoimentos me deram mais solidez para continuar no caso. Porque se fosse só avistamento das meninas, por mais que, não quero tirar o crédito delas, mas é só apenas uma coisa, elas viram alguma coisa ali. Mas, eu não sei, eu tenho dúvidas, eu não cheguei a conhecer esse rapaz desse mundinho, então é muito curioso que logo naquela área mora um menino que tem um problema, um senhor que tem um problema de físico e que fica exatamente naquela posição em que o ET foi visto. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Por mais que as meninas digam que não, eu conheço o mundinho, aquilo é outra coisa. Eu não sei se de repente o mundinho não estava cheio de barro, se sujou todo, porque tem uma deficiência mental também, se não me engano. Então, para mim fica sempre essa suspeita, né? Com relação à senhora Terezinha, ela teve um avistamento rápido, né? Ela viu algo que seria uma criatura semelhante, só que ela viu algo com um capacete. Então avistamentos assim, a gente não quer desconfiar da pessoa, mas a gente está sujeito a erros de interpretação, a gente está sujeito a gente pode até alucinar uma outra vez na vida sem ter um problema mental necessariamente. Você pode ter uma alucinação, você pode ter uma... Então, sem desmerecer o que ela disse, eu acho que não é evidência suficiente ainda para corroborar. O que me chamou mais atenção foi o depoimento dos militares, é isso? Agora a gente vai ver o depoimento do Sérgio Domingues, que é um jornalista, um repórter investigativo, que acabou fazendo agora, saiu do forno, o documentário Varginha, As Duas Faces do ET. Tá imperdível, pessoal, porque a abordagem nunca foi feita antes dessa forma a respeito do caso, então tá imperdível. A gente vai ver aí no final do nosso programa Enigmas e Mistérios um teaser que foi feito a respeito desse documentário, então acompanhe aí futuramente o documentário, mas agora a gente vai ver esse depoimento das impressões do Sérgio a respeito de investigações feitas agora, recentemente, com testemunhas do caso Varginha. Acompanhe aí. Você perguntou quais foram as minhas impressões. As impressões é que houve realmente uma coisa inexplicável naquele janeiro e nos meses subseguintes em Varginha, no ano de 1996. Por quê? Por um motivo muito simples. Como eu trabalho com fatos, né, e ninguém esconde o que não existe, lá, 21 anos depois, há muita coisa escondida até agora. Se há muita coisa escondida até agora, obviamente que não querem que saibamos. Se não querem que saibamos é porque algo tenebroso há. E quando a gente fala em algo tenebroso, o que seria isso? Por exemplo, um ser de outro planeta, né? Porque a hegemonia nossa como ser humano, dominador, né, da inteligência, cai por terra. Então é isso. Na minha opinião, seria isso que os militares tanto temem, né? E agora fica um recado para você, né, que pede às vezes a volta dos militares por conta da roubalheira, da corrupção do sistema político brasileiro, que na verdade é triste. Somos os campeões mundiais em corrupção. Veja, o ano de 1996, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, era um presidente civil. Os militares não estavam no poder. Mesmo assim, produziram um inquérito policial militar com quase 400 páginas de pura fantasia, pura invencionice, ou seja, e imputaram covardemente a figura de um extraterrestre a um ser humano com problemas mentais, que não pode se defender, né? Um incapaz. Então isso é uma covardia. Imagine, num governo civil eles fizeram isso. Imagine se eles fossem militares. Eu, por estar falando isso, já estaria preso numa hora dessa. Por ter ido lá 2 vezes em Varginha, estaria preso numa hora dessa. Não entrevistar ninguém, porque não existiria ninguém para falar.
entendeu? Mesmo assim, depois de ter suado muito a camisa, ido, voltado, feito de idiota várias vezes, né? Porque as pessoas falam, vem falar comigo, depois não querem falar comigo. Por que você não ligou? Você já tinha ligado 3, 4 vezes, 3, 4 semanas para a mesma pessoa. Mesmo assim, tudo isso é porque nós estamos num regime civil. E eles militares, produziram um inquérito durante o regime civil, um inquérito horroroso, um inquérito que é um assinte. É isso que eu acho que aconteceu em Varginha. Se você me perguntar se eu acredito em extraterrestre, posso dizer com toda segurança, houve sim algo que não querem que saibamos. E se fosse uma coisa muito simples, eles não teriam escondido isso. Essa é a minha opinião. Muito legal, né? Todos os depoimentos, né, que nós assistimos aí são esclarecedores, né, e nos fazem repensar, nos fazem refletir a respeito do caso Varginha. E essas pessoas tiveram uma ligação, não como investigadores, mas como repórteres também investigativos. E você veja aí que todos eles, unânime, a conclusão de que algo estranho aconteceu em Varginha. Mas nós, ufólogos, temos certeza que era algo ufológico sim, porque existem depoimentos de várias pessoas lá que viram as naves, né? Tem o depoimento dos ruralistas, né? O Euríquio e a Auralina de Freitas. Tem pessoas da região que filmaram objetos ali na região naqueles meses em que Varginha e região foi invadida por criaturas e por objetos voadores não identificados. Então nós esperamos que você tenha gostado, né? Agora a gente vai ver mais um pedacinho aí do Sérgio falando a respeito desse interessante documentário, e logo na seguida a gente vai ver esse teaser que foi feito do documentário. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que colaboraram com essa investigação, tanto as pessoas anônimas lá de Varginha que não quiseram se identificar, e também vocês, né? Você, Edson, Joseph, que tanto me ajudaram com informações que para mim sozinho e com a minha equipe seria muito difícil de conseguir. O que eu quis desde o início? Eu sempre soube que desde 1996 a mídia não havia contado a ponta de um iceberg sobre essa história, né? E aí, ao saber que Varginha se transformou nessa cidade turística, tudo ET, ponto de táxi, ponto de ônibus, mascote de shopping, né? Lá as vacinas, né, contra a poliomielite, não é o Zé Gotinha que aplica, e sim o ET que aplica. Então eu fiquei intrigado, porque há uma dicotomia muito grande entre o choro, o ranger de dentes e vítimas, né, fatais inclusive, tanto no zoológico de animais quanto de pessoas, né, até o momento comprovadamente de uma pessoa, e também a cidade faturando. Eles conseguiram R$1.200.000 para uma verba para construir um memorial do ET, né? A verba veio através do Ministério do Turismo. Então o meu documentário visa isso, mostrar o lado triste e o lado festivo dessa história, né? O lado comercial dessa história. O caso Varginha, primeiramente, é um caso que a gente poderia reportar como um arquivo X do Brasil. A gente não chegou a uma conclusão do que causou a morte dos animais. É só isso que eu afirmo. É muito estranho. Você nunca se conformou com essa maneira que ele morreu? De jeito nenhum. Isso de forma alguma. Você tem absoluta certeza, absoluta convicção que o que levou o seu irmão a óbito com a saúde perfeita foi o contato com uma criatura extraterrestre? Exatamente. Sem nenhum comentário. É isso mesmo. Era militar, não fazia uso de nenhuma substância ilícita. Estava no auge da sua saúde. O
Birajara Franco Rodrigues, hoje inclusive diz que não há provas cientificamente comprovadas do fenômeno. Já Vittorio Pacatini vive há 21 anos escondido, como se fosse um marginal. Por ele não ter negado uma palavra até hoje do que ele disse à época, ele pagou com a liberdade. Isso daí deixa claro, assim, pelo menos para mim, que não houve interesse em esclarecer o caso. Houve interesse em se criar a versão do Exército para o caso. E se você perguntasse 1 ou 100 vezes para ela, era a mesma coisa que ela tinha visto. Ela contava exatamente a mesma história. Então, eu acho que não tinha o porquê de duvidar da palavra da minha mãe. O ET, para mim, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Ele literalmente caiu do céu para mim. E eu só vejo benefício nisso. As pessoas visitam nossa cidade, tiram fotos. Mas o importante é que esse fato, ele realmente deu a Varginha uma divulgação extraordinária. E, naturalmente, ele rendeu divisas para o município. Legal, hein, pessoal? Então espero aí que vocês tenham gostado desse programa, né, do caso Varginha, os bastidores da imprensa. Aguarde aí o próximo programa, também vai estar imperdível, e peço para vocês clicarem no joinha, se inscreverem no nosso canal, deixe o seu comentário aí, e até o próximo Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior.